Antes de mais nada, tá chovendo aqui onde eu tô, então, mas eu só tenho esse horário pra gravar, então vai ter que ser assim mesmo. Eu espero que o barulho não esteja muito alto ao ponto de incomodar, tá? Mas enfim. Há um consenso geral de que o arco da Quarta Grande Guerra Ninja é o pior que Naruto Shippuden pode oferecer. Mas quando se fala de melhor arco, muita gente acaba divergindo de opinião. Alguns apontam que o melhor arco é o do Exame Chunin, ou que o final do clássico, aquele da busca pelo Sasuke. Um que frequentemente entra nessa discussão é o arco do Pain. Mas eu não quero falar do arco, e sim especificamente da última luta, Naruto vs Pain. Muitas vezes considerada a melhor luta da série, mas não é sobre a luta toda, talvez isso fique para outro vídeo, sim sobre um ponto bem polêmico dela como um todo, a animação. Antes da luta se iniciar de fato, lá no episódio 163, vemos no episódio anterior a destruição de Konoha pelas mãos do Pain, e aquela cena emblemática da Sakura chorando e implorando pro Naruto aparecer. Eu gosto como o episódio usa muitas músicas, geralmente de tensão, para ressaltar o perigo que Konoha sofre, mas no final, depois que a vila é de fato destruída, tudo fica em silêncio. Óbvio que tem aquele barulho ambiente, mas o episódio corta toda aquela trilhazinha sonora tensa de fundo. Isso dá muito mais realismo ao chamado de Sakura. A cena não precisa de uma musiquinha épica para ser foda, de uma musiquinha triste. O Naruto, inclusive, nem ao menos chega no campo de batalha imediatamente após o grito dela, que é uma coisa bem comum. Tem um tempinho bem pequenininho de puro silêncio, e aí do nada, pum, a fumaça anuncia a chegada do Salvador. Para mim, esses pequenos momentos já contribuem muito para a qualidade da luta como um todo, mas enfim. A luta Naruto vs Pain começa com uma animação até padrão para a série. Alguns movimentos aqui, imagem estática e boca mexendo ali, mas eu sinceramente, para uma luta desse nível, não gosto disso. Por exemplo, bem no comecinho, quando a Tsunade ainda tá querendo peitar o Pain, um deles avança em direção a ela e você nota que é só uma imagem estática se aproximando de outra. A cena corta abruptamente pro Naruto já enfiando o Rasengan nele e pronto. Muitos elementos dessa cena, inclusive, são bem estáticos também. Algumas coisas até se mexem, mas no geral é bem paradão. Eu não sei se isso era o que o público queria quando eles criticavam a animação da luta Naruto 6 Caldas vs Pain, mas eu sinceramente não gosto muito desse estilo. Não tem plasticidade nenhuma, todo mundo parece meio duro demais. Ao longo dos episódios, a luta tem táticas interessantes por parte do Naruto, ele realmente havia ido preparado para isso. A animação nessa parte, pra mim, é até acima da média, mas nada que tornasse essa luta excepcional ou coisa do tipo. Eles usam os mesmos truques de sempre, com alguns momentos tentando dar mais detalhes sem perder a qualidade do desenho em si. As coisas ficam mais sérias quando o Pain, e eu sei que todo mundo ali é o Pain, tá? Mas quando eu falo Pain eu tô falando desse malucão aqui. Enfim, as coisas ficam mais sérias quando esse Pain decide levar a sério. A partir desse ponto, mais especificamente após a morte da Hinata, o diretor de animação muda e o estilo também. Mas calma, vamos por partes. Naruto vs Sasuke no clássico, Sasuke vs Orochimaru, Hiruzen vs os Kages e Pain vs Naruto. O que todas essas lutas têm em comum? Elas têm um estilo bem característico de serem animadas, e o diretor de animação de todos os episódios mais focados nas lutas é o mesmo. Seu nome é Atsushi Wakabayashi. Atsushi é conhecido e respeitado na indústria dos animes quando se trata de cenas de ação, mas vamos falar do episódio 167, o mais polêmico dessa luta. Essa história aqui começa um tempo antes, lá no início do arco Pain. O diretor de Naruto, chamado Hayato Dachi, quis terceirizar a produção de todos os episódios e focar os recursos em dois episódios específicos, o 166 e o 167. Um episódio normal demorava 3 meses para ser concluído, mas o 167 demorou o dobro disso. Outra coisa que precisa ser comentada é que, por exemplo, o primeiro episódio da primeira temporada de Boku no Hero tem entre 7.000 a 8.000 quadros, que é um número bem alto. Os primeiros 7 minutos do episódio 167 de Naruto Shippuden tiveram 5.500. Os primeiros 7 minutos. Quem os desenhou foi um homem chamado Shingo Yamashita, e ele demorou mais de 2 meses para fazer isso. Lembra daquela cena em que o Naruto, já no modo lá 6 Caldas, dá um puta soco na cara do Ben e ela começa a se deformar completamente? Então, segundo o próprio Shingo, ele se baseou no comportamento de um balão cheio de água caindo no chão para simular o impacto. E é importante fazer uma anotação, tá? O Shingo na época tinha só 22 anos. O episódio em si é muito original em comparação à luta no mangá. O meu maior problema com ele são os momentos cômicos que são inseridos aqui, mais especificamente aquele em que Pain tá correndo e o Naruto começa a bater nele como se o personagem fosse um prego. O diretor toma a liberdade aqui até de referenciar elementos religiosos. Não é à toa que essa cena aqui tem essa forte luz que simboliza a iluminação, entre aspas, de um ser como Pain, além do fato da câmera estar colocada de baixo para cima para tentar indicar sua posição de superioridade. Como deliberadamente eles tornam os ossos de
Naruto, quando ele tá se transformando ali, em uma espécie de asas, uma referência às asas de um manjo no corpo de um garoto que hospeda o mais cruel dos demônios. Porque no fim, a luta Pain versus Naruto como um todo, inclusive no mangá, é isso, símbolos. E a Rico, ou Pain, foda-se, e Naruto não tem o mesmo cabelo com uma tonalidade semelhante de cor à toa. O Nagato e Naruto serem do mesmo clã não é uma coincidência. Ambos terem sido treinados por Jiraiya não foi só uma referência do Kishimoto. Há temas muito mais profundos sendo abordados aqui, mas talvez isso fique para outro vídeo. O erro do diretor, na minha opinião, é encher de simbolismos, por exemplo, as referências religiosas ou as reações infantilizadas do Pain, em uma luta que os fãs esperavam porradaria. O que pode também ter espantado as pessoas é a quantidade de tempo que os personagens têm os seus rostos deformados e esquisitos, e isso não foi sem querer. Aquela clássica cena onde o Pain fica quase irreconhecível é feita 100% propositalmente. O diretor provavelmente buscava mostrar a raiva do personagem e dar uma sensação de velocidade e poder. Talvez como se o Pain estivesse dando uma mensagem pro Naruto do tipo, ei, eu não sou qualquer um, tá? Olha o que eu sou capaz de fazer. O erro do Atsushi foi querer mudar muito. Ele talvez tenha pensado tanto em fazer algo diferente que esqueceu que o anime é consumido por um público majoritariamente infantil ou adolescente, que poderia não entender o que ele queria fazer ali. Isso não é novo, ele já fazia todo esse estilo antigamente. Quando pegamos a luta Sasuke vs Naruto, ele também usa essa deformação excessiva para representar a velocidade. E ele consegue. A animação dessas lutas citadas é extremamente fluida, parece uma pessoa de fato lutando contra outra, sem quadro estático como no começo, sem truque, sem nada, só desenho. Você não é obrigado a gostar. Você pode olhar para o desenho em si e falar que prefere um traço mais forte, ou falar que prefere mais sombreado, ou falar que não gostou da maneira como ele retratou o Pain, que é um personagem tipicamente sem expressão, já que ele basicamente é só uma marionete, mas que acaba aqui no anime sendo representado tendo birras infantis e ataquezinhos de raiva, o que difere muito do personagem criado pelo Kishimoto, tira um pouco da atenção dele. Pra você ter noção, essa aqui é a reação do Pain quando ele fica surpreso com o Naruto fazendo um golpe tático, vamos dizer assim. É um semblante bem vazio, porque o personagem é assim. Agora, de maneira nenhuma eu acho que essa luta seja mal animada. Eu inclusive gostaria que ela fosse assim inteiramente, tipo, a luta toda fosse animada pelo Atsushi, ao invés de ser, sei lá, da metade pro final. Mas o começo tem a equipe padrão, tá? Eu queria ver aquela troca de golpes entre o Naruto e o Pain bem no início, sob a visão do Atsushi. Eu acho que ficaria bem mais fluido do que realmente ficou ali no episódio. Essa estranheza é até comum com outros animes. Muita gente também estranhou as técnicas do Shintani com Dragon Ball Super Broly. Apesar do filme ser extremamente bem animado e as lutas serem muito fluidas, ele recebeu alguns comentários das pessoas que não gostavam do novo design ou achavam que faltava sombras e coisas do tipo. Essa mudança de tom geralmente assusta os espectadores, mas não tem nada de errado você não gostar disso. Eu acho inclusive que foi uma mudança muito brusca pra série, porque poucas vezes Naruto tinha experimentado aquele estilo, e aí você cria todo aquele hype da animação do arco Pain ser padrão, e você pensa que beleza, então na luta final vai ser tipo o padrão, só que melhorado 10 vezes, mas não, aí eles cortam e trocam o estilo completamente. Mas bom, como ele já participou de várias outras lutas, inclusive Naruto vs Sasuke, eu acho que já era de se esperar que eles fizessem algo do tipo. Mas eu acho que é basicamente isso. Deixe suas opiniões aí no comentário, se você gosta, se você não gosta dessa luta aí, fala aí por que você não gosta, por que você gosta. E futuramente eu vou fazer um vídeo sobre o arco Pain em si, com as temáticas dele e tal, porque eu acho que ele é o melhor arco de Naruto. Mas eu acho que é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau.